Olá, o diálogo entre a psicologia e a literatura. A escritora Beth Milan, nossa entrevistada de hoje, é psicóloga de profissão, mas desde seu primeiro livro, O Papagaio e o Doutor, busca marcar o encontro entre ciência e arte, razão e sentimento. Assim, sua literatura se divide entre o real e o sonho, e desse casamento surge uma prosa forte, com personalidade, mas também delicada no tratar de temas ainda cercados de tabus. E é sobre isso que Beth Milan conversa com a gente. Na dica de leituras, as solidões e os medos modernos, na leitura dos romances Netuno, de Letícia Wachowski, e Ninguém é Feliz no Paraíso, de Miriam Mambrini. Agora a gente conversa com Beth Milan. Beth, bom, vamos falar. Seu trabalho tem uma coisa que impressiona já no primeiro momento, que é a certa, digamos assim, polifonia, né? Essa variedade de gêneros com que você escreve, né? Quer dizer, como é que você administra isso? Como é que é esse trabalho? Olha, eu comecei escrevendo ensaio. Me lembro que o primeiro ensaio... Não, isso não é verdade. Eu primeiro escrevi o Sexo Furo, que é a ficção que abre a trilogia do amor. Isso foi há 30 anos atrás, né? No momento em que eu me separava do Lacan, houve esse jorro fecundo de 800 páginas que depois foram transformadas em 80, porque o texto é relativamente hermético. Quer dizer, na época o que me interessava era basicamente a poesia do texto, é uma prosa poética. Depois, quando eu voltei para o Brasil, me encomendaram um ensaio. A Brasiliense encomendou o livro do amor e o que é o amor, que foi um livro muito bem sucedido, foi mesmo um best-seller na Brasiliense, acho que vendeu 50 mil exemplares, teve várias edições. Mas também ali eu fiz um tipo de ensaio que é muito polêmico, porque eu não falo do amor objetivamente, eu falo do amor sempre subjetivamente, né? Sempre levando em conta a minha subjetividade. E o livro começa com a evocação da gravidez, a evocação do convite para fazer o livro, a minha recusa e o fato de que depois, tendo ficado grávida, o amor se tornou meu tema. E eu comecei a escrever o livro. Esse livro é um ensaio em que foi muito polêmico. Foi muito polêmico porque eu dizia que o amor do amor, Tristão e Isolda, é uma forma europeia do amor. E que no Brasil nós privilegiamos a paixão do brincar, cuja natureza é diferente. Na época isso provocou um escândalo, a Folha fez uma primeira página inteira do caderno B, na época, em que havia um homem abrindo a braguilha e apunhalando o texto. E eu fui chamada de nazista. Era uma coisa inimaginável a reação que o livro provocou por fazer também a crítica do machismo, que é uma ética que condena o homem e a mulher, né? Então esse foi um ensaio. Anos depois, eu escrevi um romance, que é O Papagaio e o Doutor, um romance no qual eu passei muitos anos, porque o que eu queria, basicamente, era mostrar que o inconsciente existe através desse texto. Pois é, esses seus textos, eles sempre têm essa ligação com a sua profissão de psicanálise, né? do estudo da psicanálise, né? Quer dizer, essa necessidade de certa forma, unir essa ficção com o seu trabalho, né, científico. Sempre a escuta tem sempre um papel muito privilegiado no meu trabalho de literatura. E que está mais às voltas, e sempre esteve mais às voltas com a palavra propriamente dita do que com a comunicação, com a história, com a narração de uma história, embora eu tenha narrado histórias
em certos romances que eu fiz, como Consolação, como O Papagaio Doutor, mas a minha literatura privilegia a palavra como a análise privilegia a palavra. E, portanto, a escuta. E, portanto, a oralidade. Né? Eu escrevo como a gente fala. Todo o meu trabalho é de estilizar a oralidade. Daí esse passeio que você faz pela crônica, pelo romance, pela... Como o que me interessa é escrever sobre a vida, eu infrinjo a barreira dos gêneros literários, porque a vida é mais complexa do que o gênero supõe. Você vê, por exemplo, o romance do Kerouac, On the Road. O que é aquilo? Memórias? Ficção? É uma viagem. A vida é uma viagem, né? É uma estrada que a gente percorre sem saber do caminho. Agora, você também agora escreveu uma peça teatral, né? Quer dizer, e essa experiência de escrever para o teatro? Se bem que é uma coisa relativamente consequência do seu trabalho pela questão da oralidade, que está muito presente nele, né? Claro. Na verdade, essa é a minha 7ª peça de teatro. 2 peças foram montadas na oficina e uma pela Natália Timber, que é aquela peça Paixão, que ela fez em todos os estados do Brasil, que é uma adaptação do meu livro, do capítulo do O que é o Amor, que se chama Os Dizeres do Amor. A Natália me pediu que escrevesse para o teatro uma adaptação em que eu colocaria os poetas brasileiros e portugueses, porque ela queria dizer o texto dos poetas. Aí eu fiz um texto que ela faz há 20 anos. Ela tem 83 anos e ela continua fazendo Paixão. A paixão dela é esse texto. Depois eu adaptei a Paixão de Lia e o Zé Celso e a Júlia Gant fizeram uma leitura linda na Folha de São Paulo. E por aí vai. Depois eu escrevi diretamente para o teatro A Brasileira de Paris, que é uma peça muito engraçada, porque são 2 brasileiras libertinas em Paris. E é uma crítica do machismo e da libertinagem. Quer dizer, a libertinagem não... As mulheres querem um amor, elas não querem a libertinagem, as mulheres dessa peça. E essa nova peça? Essa nova é uma adaptação do livro Quem Ama Escuta. Quem Ama Escuta reúne as crônicas que eu escrevi para o Consultório Sentimental da Veja, as crônicas mais expressivas. E depois os alunos da USP me pediram que fizesse uma adaptação, etc. Eu fiz e acabei tendo que dirigir. E agora essa peça que se transformou numa peça cujo título é A Vida é um Teatro. Né? É um título inspirado no Shakespeare, que dizia o mundo inteiro é um teatro, e que, na verdade, mostra a vida como ela é e como ela não é, porque na vida real a gente não diz o que a gente pode dizer no teatro. Né? Agora, quer dizer, como é esse diálogo com o teatro? Né? Porque essa questão das adaptações, né? Você basicamente trabalhou com essas adaptações. Eu escrevi 3 peças diretamente para o teatro e fiz 4 adaptações de textos meus. Uhum. Quer dizer, como é esse trabalho de adaptação? Né? Quer dizer, o que é que o teatro pede que seja levado para ele a partir desses textos? Que seja levado... que o teatro pede... contar a experiência de como eu fiz essa última peça para responder essa questão. Se você toma as crônicas como elas foram escritas na Veja, não passa no teatro. Você precisa, ainda que eu tenha escrito crônicas cujo estilo é fácil, e ainda que seja uma adaptação
uma estilização da oralidade, isso não passa no teatro. O teatro exige um outro tipo de oralidade. Então, para fazer a adaptação, eu escolhi 10 crônicas, e para fazer a adaptação, eu trabalhei com os atores, escutando os atores e reescrevendo o texto em função dos comentários deles e das dificuldades que eles tinham em dizer o texto. Então, o resultado é uma peça cuja relação entre a forma e o conteúdo é muito ajustada, por causa da escuta dos atores. Também no trabalho do teatro eu levo em conta a escuta, a deles e a minha. É um trabalho quase que coletivo. Um trabalho coletivo. Nesse caso foi um trabalho coletivo. Mas eu sempre adapto o texto em função dos atores. Uhum. Agora, Beth, uma coisa que é interessante, que ressalta de toda a sua obra, que é essa questão da nova condição da mulher, que você salienta muito, né? Quer dizer, não tem nada a ver com aquela mulher convencional não é nem a rainha do lar dos anos 60, né? Quer dizer, mesmo a mulher que surge a partir dos anos, a partir do feminismo, do final dos anos 60 e início dos anos 70, as suas personagens suplantam um pouco isso a partir do domínio da própria mais livres. Sexualidade, sobretudo, né? Quer dizer, como é essa nova mulher que se apresenta na sua obra? Quer dizer, na verdade, não é a nova mulher, é o novo ser humano que aparece depois da Revolução Sexual dos anos 60. Né? Então, aquilo liberou a prática sexual, mas não liberou ao nível dos sentimentos. Quer dizer, não houve realmente uma reavaliação do modo como a gente se relaciona a partir da Revolução Sexual. Então, eu dei muita ênfase, eu fiz o consultório sentimental, eu quis fazer educação sentimental precisamente para fazer uma nova educação sentimental, quer dizer, uma educação mostrando que não tem regra geral. Cada um é um. Né? Uma educação feita pela mídia. E uma educação que leva em conta sempre a existência do inconsciente, porque não existe, a gente não tem liberdade subjetiva se não levar em conta a existência do inconsciente, que determina os nossos atos. E, obviamente, eu nunca fui uma feminista militante. Eu acho que eu sempre fui uma mulher livre. Há razões para isso na minha história pessoal, inclusive o fato de que eu nasci depois de um homem que morreu, o natimorto, meu irmão, e ocupei esse lugar também da figura masculina. Então, eu sempre tive eu nunca me reconheci diretamente nas reivindicações do feminismo, embora saiba que elas são válidas. Sempre tive uma grande liberdade. Não sei o que mais eu posso dizer sobre isso. Não, agora, é interessante, porque, de qualquer forma, toda a base de construção dessas suas personagens, né, sobretudo nos romances, né, nas crônicas menos, porque as crônicas são pessoas reais, né, com quem você está trabalhando. Mas, sobretudo nos romances, essa mulher ela está numa eterna busca, né, e tal. E me parece que há um diálogo muito profundo com a questão a gente volta aos conceitos da psicanálise mesmo, né? Como determinante na construção dessas mulheres, né? Quer dizer, é engraçado, não há um certo temor de que essas mulheres se tornem, eu falo as mulheres da ficção, claro, se tornem, assim, de certa forma, cerebrais demais. Como é que dá espontaneidade a esses personagens? Bom, você está falando de que personagens? Você está falando dos personagens da trilogia do amor? Da trilogia do amor, da Paixão exato, de Lia. Que elas estão sempre tentando domar o próprio destino, né? E de uma maneira relativamente racional, né? Quer dizer, elas pensam nessas questões todas. Né? Os meus personagens são personagens que pensam sobre a sua existência, isso é verdade. Mas, por exemplo,
a mulher do sexo furo. Ela é uma mulher que é vítima da impossibilidade de se realizar no casamento, que era, na época em que eu escrevi esse livro, a solução existente para a mulher, o casamento. A segunda personagem da trilogia do amor é a Lia, que justamente ela é um personagem que imagina o tempo todo. Mas ela, não é que ela pensa, ela imagina. O que ela imagina? Ela imagina que ela encontra o amante ideal. Primeiro ela imagina um amante ideal, depois ela imagina que ela encontra esse amante ideal no bordel, através dos simulacros desse amante ideal. Ela encontra outros que são simulacros e através dos quais ela se satisfaz. Depois, farta de buscar o simulacro e farta de esperar os homens, ela decide ser uma cortesã. Ela imagina que ela é uma cortesã, ou seja, que ela é a esperada. Depois disso, farta dos homens, ela vai para Lesbos. E aí ela imagina uma relação lesbiana e se entrega à fantasia. Quer dizer, que a progressão do romance é através da progressão da fantasia. E no último ato, que se chama Ave Maria, o voto dela é de ter uma criança. Porque só através da criança ela se imortaliza. Obviamente é uma ilusão, porque a gente não se imortaliza através dos filhos, mas é a ilusão da personagem. E cria aí um aspecto polêmico também, né? Quer dizer, é quase, metaforicamente, nesse seu texto, quase que não digo uma anulação da revolução sexual, mas uma certa falta de sentido, né? Quer dizer, ela só se realiza quando se torna mãe. Mas é curioso, mas eu acho que a maternidade é um grande episódio, é o maior episódio da vida das mulheres, ou da vida. Aí, né, a maternidade, a paternidade são fatos absolutamente decisivos da nossa vida, e justamente o texto que eu estou escrevendo agora se chama Carta ao Filho. E é um grande momento, né, da existência, um amor único, um amor privilegiado, uma experiência de completude da qual, aliás, a gente precisa um dia, quando o filho cresce, a qual a gente precisa renunciar, não é, a essa experiência de completude, mas é uma experiência única e fantástica. Esse novo livro também é esse diálogo entre ficção e ensaio. Não, esse novo livro é uma carta ao filho em que eu narro memórias da maternidade e também outras memórias, tendo em vista a possibilidade de me desapegar, que que continua a ser um drama. Os Beatles lançaram uma música, você se lembra, que fez um grande sucesso, em que a mãe dizia, bom, ela foi embora, e o drama era do filho que ia embora. Então, o drama da separação era o drama que eu queria trabalhar. E é o que eu estou fazendo nesse último livro. Você vê que tem uma coerência nisso tudo, né? Você trabalhou muito com a separação entre homem e mulher, né? Agora é a separação da maternidade, então. Separação e encontro, né? O Amante Brasileiro, o terceiro romance da trilogia do amor, é um livro que celebra um grande encontro, né? O amor verdadeiro, aquele amor em que a gente aposta verdadeiramente na liberdade do outro, né? Quer dizer, o seu grande tema ainda continua sendo... A liberdade. E o amor. Beto, legal. Foi um prazer conversar com você aqui no Leituras. Obrigado. O prazer foi meu. Não se pode falar hoje em movimento literário coeso. Existem alguns temas, algumas discussões quase obrigatórios na nova escrita, mas isso não lhe dá coesão. Cada escritor trilha seu caminho pessoal, individualmente. A escritora Letícia Werschowski
lida com esta multiplicidade. Seu mais novo romance, Netuno, lançado pela Record, aproxima-se do suspense, o que, de certa forma, contradiz suas experiências com romances históricos e dramas familiares. O enredo conta do advogado Kay, que recebe um telefonema de um jovem que quer contratá-lo. O jovem M teria matado uma pessoa. A partir daí, os encontros entre os dois personagens vão destrinchando uma trama de perdas. No entanto, a narrativa se prende mais ao aspecto psicológico da desventura de Kay. Tudo é tenso, tudo acontece com precisão e força, deixando os personagens à mercê dos fatos. Nesse jogo de impossibilidades, Letícia consegue firmar uma narrativa envolvente, segura, um verdadeiro amadurecimento da escritora, que manipula com precisão o prazer da narrativa. Impressiona hoje como os escritores estão preocupados em utilizar o amadurecimento pessoal como um instrumento de trabalho. Neste caso se encontra Miriam Mambrini, que começou a escrever aos 40 anos, depois que conhecia o suficiente das vidas que queria contar. Em seu mais novo romance, Ninguém é Feliz no Paraíso, lançado pela IMA, está a marca desta segurança. Falando da busca de Cássio pelo paraíso, conta dos conflitos de uma geração que nunca, de fato, se encontrou. Velas é uma praia típica dos anos 70, onde jovens buscam viver o sonho da plena liberdade. Mas aí também estão as impossibilidades naturais do mundo. E Cássio, que queria apenas esquecer os próprios sofrimentos, se vê mergulhado nos conflitos que atingem todos da comunidade. É uma trama envolvente e uma escrita que prima pela simplicidade. O despojamento com que a narrativa segue marca uma literatura de qualidade, uma literatura amadurecida e segura. Duas narrativas que escavam os desvãos dos conflitos pessoais, Netuno, de Letícia Wachowski, e Ninguém é Feliz no Paraíso, de Miriam Mambrini. O Leituras de hoje fica por aqui e você bem pode ficar na companhia de bons autores e bons livros. Até nosso próximo encontro.